que fez tudo para nós. Eu ainda acho que dá tempo de fazer essa pequena pergunta a Dom José. E ainda nós vemos Martim Lutero, que não teve participação nesse discernimento. Depois ele ainda vai dizer que sola a Escritura. O difícil é ele tentar, ou algum discípulo dele, tentar provar na palavra de Deus essas duas palavras juntinhas. Só a Escritura. Apresente qual é o versículo da Bíblia que diz isso. A Bíblia lida somente você e a Bíblia sem a presença da igreja. O episódio, aliás, retome isso no próximo bloco, sim. O eunuco da rainha de Candace e o diácono Filipe. Sim. Você está entendendo isso daí? Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? A Bíblia sem a explicação da igreja simplesmente não existe. Nós percebemos que, no fundo, o que aconteceu com Martim Lutero foi, de fato, um racha com a igreja mesmo. Isso agrava muito, é muito sério, e o Dom José usou uma expressão, é um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Programa maravilhoso, ainda temos mais assunto, temos mais blocos, então eu espero que você não saia daí, fique aí, porque daqui a pouco a gente volta. Um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Deus seja louvado. Está sendo muito bom o programa de hoje. No bloco passado, eu perguntava para Dom José que ainda Martim Lutero trouxe, além de romper com a igreja, e não entender que foi a igreja que entregou, que deu a Sagrada Escritura para ele, ele ainda chega a um ponto que diz, só a Escritura, só a Bíblia. Ou seja, rompendo totalmente com a igreja, com o magistério da igreja, com a tradição da igreja, e dizendo agora, só a Escritura. Como que dizendo, a Escritura para mim é suficiente. Não preciso de igreja, só preciso da Bíblia para chegar até Deus. E aí Dom José falou que ia nos citar um texto que desmente, que contrapõe isto. Na verdade, são dois textos. O primeiro, eu queria que você conferisse na sua Bíblia a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. O princípio sola Escritura diz, como o próprio nome diz, somente a Escritura. Ou seja, você não precisa, porque você tem o Espírito Santo, porque você entregou o seu coração a Jesus, porque você pertence a Deus, você tem a assistência do alto, para você interpretar pessoalmente a Bíblia. Você não precisa de nenhum critério, a não ser a Bíblia. Só ela, você e ela. Pode fazer qualquer interpretação pessoal que você está certo porque você tem o Espírito Santo. Isso é o que significa sola Escritura, somente ela. Está claro? Sim. Não é isso que diz a Escritura. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Eita! Essa foi um soco. Essa foi um soco no estômago de quem sustenta sola a Escritura. Quer ler de novo devagar? O Frei Gilson está sentado para não cair de costas, ele não vai cair. Mas você, se nunca ouviu isso, na Escritura, ouça de novo. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Se não é pessoal, é eclesial. A interpretação quem dá é a igreja. Continue. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Bem, diante de uma afirmação dessa de São Pedro, não tem mais o que explicar. Esse versículo derruba o princípio sola Escritura. E ainda é o Papa, né? O primeiro Papa, sem dúvida alguma. Agora vamos ilustrar isso na vida de uma pessoa profundamente temente a Deus, que foi a Jerusalém, Atos capítulo 8, vá abrindo,
ela foi a Jerusalém para adorar a Deus. Era um eunuco. Não sabemos se esse eunuco, ele certamente era pagão, porque acabou sendo batizado, né? Ele foi a Jerusalém para adorar a Deus, era um homem temente a Deus, provavelmente estava em vias de conversão. E ele voltava numa charrete, no caminho que vai para Gaza, certamente Gaza já fica ali no mar Mediterrâneo, provavelmente para tomar um navio para ir para a sua terra, a Candace. E ele ia lendo um texto do profeta Isaías, e ele não entendia. O Espírito Santo então manda um dos 7 diáconos, aqueles que aparecem no capítulo 6 do livro dos Atos, para converter esse homem. E aí o ministro da rainha da Etiópia está dentro da charrete, está lendo o livro, e chega o diácono Filipe para interpelá-lo. E ele faz uma pergunta. Vamos ler o texto para provar que o princípio da sola escritura não tem nenhum fundamento na escritura. Isto é, você sozinho lendo a escritura, você não precisa de ninguém. Se esse princípio fosse verdadeiro, o eunuco da rainha de Candace, sozinho com a Bíblia, entenderia. Mas ele não estava entendendo bulufas, não estava entendendo patavinas. Comece, por favor, versículo 27, Atos, capítulo 8. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? Aqui está a questão básica. Para quem diz que a Escritura é fruto de uma interpretação pessoal, o pensamento que já foi condenado por São Pedro na sua segunda carta, capítulo 1, como é que eu posso, se não tem quem me explique? Caiu por terra o princípio do sola escritura. Aí o eunuco pede para Filipe subir a carruagem. Vamos pular os versículos 32 e 33, porque eles trazem a citação literal de Isaías 53, o texto, o canto do servo sofredor, que ele estava lendo, mas não estava entendendo patavinas. E agora o que interessa é o versículo 34. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de outrem? E é então quando Filipe, que é a autoridade da igreja, que é diácono da igreja, explica para ele. Bíblia na mão do eunuco, isso somente não resolve. Você sozinho, com a Bíblia, cuidado, porque tanto você corre o risco de interpretar mal e corre o risco de não entender nada. Você precisa da ajuda de uma instituição que Jesus deixou para ajudar você a compreender o sentido da Escritura. Como eu posso entender se não tem quem me explique? Cai por terra o princípio do sola escritura. Algumas pessoas, vocês podem dizer assim: como é que Dom José Falcão entende tanto da Sagrada Escritura? Conhecendo Dom José Falcão, posso até dizer que fui na sua casa, pude ver o tantos de livros que o senhor tem, e aí nós vemos que Dom José Falcão leu muitos padres da igreja, Santo Agostinho e tantos outros. Ou seja, tudo que ele aprendeu, ele foi buscar na igreja que o ensinou a ler as Escrituras. Então, a sabedoria que a gente vê é justamente acreditando que é a igreja que o ensina. Então, eu estou falando na prática aqui. Nós estamos vendo Dom José Falcão nos ensinando, só que nos ensinando com a igreja, com os padres da igreja. Então, isso é muito importante a gente aprender, Dom José. Muito importante a gente aprender.